do Senhor, meus irmãos, estamos chegando ao seu lar com mais um programa Juventude em Ação. Este programa é um órgão de divulgação do Ministério Restauração, que nós temos como presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos, e o nosso superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidônio. E a nossa sede está localizada onde, irmã Késia? Na Avenida Farrapos, número 312, no bairro Floresta. Isso mesmo, se você quiser nos visitar, nós temos cultos todos os dias, nós temos atividades aqui, a nossa igreja fica aberta 24 horas. É uma rica oportunidade de você vir buscar ao Senhor, pode vir a qualquer horário, pode estar encostadinho ali a porta, é só apertar na campainha que vai ter alguém para lhe receber, para você orar, para orar com você. A nossa igreja está sempre de portas abertas. E hoje nós estamos aqui com o programa Juventude e Restauração, para compartilharmos uma palavra com os irmãos, para compartilharmos algo que Deus tem falado conosco. E nós divulgamos uma arte, né, irmã Késia, que falava que há uma coroa em sua cabeça. Há uma coroa na sua cabeça. E nós usamos como referência o Salmo 103. E nós vamos estar lendo agora o Salmo 103. Eu pedi para a irmã Kézia me ajudar. Eu vou ler um versículo e ela lê o outro. Nós vamos estar lendo o Salmo 103. Pedimos para os irmãos que puderem, quiserem nos acompanhar, que leiam juntamente conosco. Amém? Nós vamos fazer uma oração, irmã Kézia, antes de iniciar a leitura. A irmã Kézia, então, estará orando por nós no início dessa programação. Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, Deus, por esta programação, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que venha falar o coração de cada um que estará videologado conosco, Senhor, que a Tua palavra venha encontrar espaço, Senhor, no coração. Ó Senhor, graças te damos por tudo, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada um que irá, Senhor, compartilhar conosco, Senhor, que irá contar uma experiência, não sei, Senhor, mas, Senhor, venha dar graça, Senhor, para os teus filhos, venha falar conosco, Senhor, mais e mais, através desta programação, através da tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos estar lendo, então. A palavra do Senhor nos diz assim, Salmos capítulo 103, diz assim: Ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Vamos ler então até o 4, né? Nós convidamos a ler até o 4. Irmãos, agora nós queremos conversar um pouco, compartilhar um pouco o que Deus tem falado conosco a respeito disso. Eu estava conversando com a irmã Kézia, que coisa linda que é isso. Isso que nós queremos, que nós pensamos em passar, né, ao fazer a arte, que é nós termos a consciência de que nós temos essa coroa sobre a nossa cabeça. O Senhor nos coroou de graça e de misericórdia. Os irmãos que estão sendo assíduos na EBD têm tido muito conteúdo sobre isso. Muito conteúdo sobre a graça de Deus, sobre a graça salvadora, né, que nós temos estudado. E nós falávamos que coisa linda que é a misericórdia de Deus, uma coroa de graça e misericórdia. Nós merecemos ser fulminados, né? Como eu usei com a irmã Kézia. E Deus nos usa de misericórdia para conosco e nos coroa de misericórdia. E também nos coroa de quê? De graça. E o que é a graça? Nós temos aprendido. A graça é a ação de Deus. A graça nos educa a renegar as paixões, a impiedade e a viver uma vida justa, sensata e piedosa. E se você quiser saber mais sobre isso,
Domingo às 17h30, EBD de jovens. Já deixo o convite aí para todos os jovens que estão conosco para virem participar conosco da EBD. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. A irmã Kézia também tem algumas palavras que nós estávamos meditando de como é nós termos consciência de que em todos os momentos da nossa vida, nós estamos com essa coroa sobre a nossa cabeça. Que é termos a consciência de que se nós somos cristãos, como nós estávamos falando, nós não temos uma vida separada, uma vida secular e uma vida sacra, né? Uma vida sagrada, uma vida cristã. Não, toda a nossa vida é uma vida cristã. E todos os nossos afazeres, tudo que nós fazemos, tudo que nós tocamos, como José fazia, tudo que ele tocava prosperava. E será que nós estamos sendo assim? Tudo que nós estamos fazendo está prosperando? Será que Deus tem contado conosco para isso e tem se agradado de nós? De ver que nós estamos sendo crentes verdadeiros, crentes fiéis, né? Na presença do Senhor. E nós também conversamos sobre o povo de Israel. Eu estava conversando com a irmã Kézia que o povo de Israel estava lá, né, irmã Kézia? Sendo escravizado no Egito, sofrendo, clamou ao Senhor. E depois de um tempinho, né? Eles se esqueceram. Vou pedir para a irmã Kézia ler para nós Números 11, do 18 ao 20. Nós estávamos comentando sobre isso, que falha nossa, né, do ser humano, que é nós esquecermos do que Deus faz. Por isso que Davi diz, lá no Salmo 103, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aqui, o povo de Israel esqueceu. Lê para nós, irmã Kézia, por favor. Neemias 11, do 18 ao 20. Dize ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfaixeis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Que coisa, né, irmã Kézia? Eles iam comer. Olha, Deus teve, né? Não é 1 dia, não é 2, não é 5, não é 10, não é 20. É 1 mês inteiro. Até o quê? Até que vos saia pelos narizes. Pelos narizes. Nessa versão diz pelos narizes. Na minha diz pelas narinas. É a mesma coisa, né? Mas que coisa terrível, irmãos. Imagina. E nós lendo, né? Quantas vezes nos pegamos nessa situação? Lemos a Bíblia. Meu Deus, como eles conseguiram fazer isso? Não acredito. Eles não se lembram. Eles não se lembram o que eles sofreram, o que eles passaram para agora estar falando assim que... Por que saímos do Egito? Imagino Deus olhando, né? Tá, mas foi vocês que pediram? Foi vocês que pediram. E quantas vezes a gente passa por isso, irmã Kézia? Quantas vezes a gente se questiona, a gente questiona a Deus. Deus, por que eu tô passando por isso? Imagina, eles estavam comendo maná do céu, né? Não é qualquer coisa da terra, não, era do céu. E eles estavam reclamando que não tinham carne. E dizendo que eles estavam bem no Egito. Que miséria espiritual. E quantas vezes a gente está nessa miséria espiritual? Nós não reconhecemos o que Deus tem feito. E parece que eles não se recordavam. Lá em Êxodo 3:9, diz assim, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim.
E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Eles estavam sendo oprimidos. E aqui no capítulo 11, versículo 5, eles lembravam, ó, lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Da opressão, não lembravam. Misericórdia. Meu Deus. Lembravam de tantas coisas, irmãos. E eu conversava com a irmã Késia quando a gente tem essa experiência, né? A irmã Késia também tá desde pequena na igreja, e eu também. Mas quando a gente tem essa experiência de nascer de novo, de ter essa nova natureza em Deus, nós estávamos conversando. A irmã, nós estamos tendo uma reunião de oração todas as segundas-feiras à noite, a Juventude da Sede. E a irmã Áquila falou uma coisa na reunião de oração que me marcou. Que nós fomos orar sobre novo nascimento. E ela falou assim: irmãs, vamos orar para que os jovens nasçam de novo, para que ocorra o novo nascimento. Porque a gente sabe que quando a gente nasce de novo, tudo fica mais fácil. E eu estava conversando com a irmã Késia como quando a gente nasce de novo, tudo de fato fica mais fácil. Não que não hajam lutas, não que não hajam coisas que a gente vai enfrentar, mas agora as lutas são diferentes. Aquelas coisinhas que a gente lutava assim, sem sentido, que hoje para nós são sem sentido, que na época era um gigante. Hoje a gente já consegue vencer, mas agora temos outros tipos de batalhas a enfrentar, né? E eu fico pensando aqui, eles se lembrando de tudo. E às vezes isso acontece conosco, a gente se lembra, mas é que eu tinha esse benefício, mas eu tinha isso que dava certo. E nós conversávamos, né, como é quando a gente se coloca na presença de Deus. Tu pensa, não, agora tudo vai dar certo, né? Agora tudo vai ocorrer como um script. Só que o controle está na mão de Deus. E ao mesmo tempo em que os céus se abrem, né, para nos abençoar, quando nós nos colocamos na presença de Deus, o inferno todo, eu lia isso num livro, o inferno todo se mobiliza contra as nossas vidas. Mas nós temos que ter noção que nós temos o Todo-Poderoso ao nosso lado, né? E aqui nós vemos que eles se lembravam das coisas boas, como muitas vezes a gente se lembra de que, não tinha tanta luta. Nossa, quando eu fazia tudo errado, não dava assim essas coisas. Né? As coisas aconteciam normal. Sim, tu não tinha oposição do inimigo, né? Tu tava... o muro já é dele, como conta a história, né? Mas quando nós nos posicionamos, tudo muda. E aqui eles se lembrando das coisas boas e não se recordavam da opressão. E isso muitas vezes acontece conosco. E eu estava conversando com a irmã Késia sobre que nós tínhamos uma dívida, né? Nós tínhamos uma coroa a carregar. E a nossa coroa era de graça e misericórdia? Era de espinhos. Era uma coroa de espinhos, irmãos. Que coisa tremenda. Que o Senhor trocou a nossa dívida, a gente vai ler depois em Colossenses que o Senhor pagou a nossa dívida. Cancelou, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constatava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Nós temos uma ministração do pastor Humberto sobre isso que é tremenda, irmãos. Os irmãos que não conseguem estar aqui nos cultos de terça, assistam pelo YouTube. Os que conseguem, venham nos cultos de terça-feira. Os cultos de ensinamento são maravilhosos. Palavras de Deus extraordinárias, revelações de Deus. E o nosso pastor ministrou sobre isso para nós, sobre quando o Senhor cancelou o escrito de dívida, que era contra nós. E nós vemos que Jesus, quando foi crucificado, né, lá foi colocado Rei dos Judeus. E a coroa que estava sobre ele era a coroa que era para nós. Por isso que hoje a gente tem coroa de graça e misericórdia. Porque a misericórdia é que nós merecíamos essa coroa de espinhos. E nós não temos hoje. Imagina, se nós tivéssemos uma coroa de espinhos sobre as nossas cabeças. Mas o Senhor já levou por nós.
Que coisa mais linda. E quantas vezes a gente se pega como povo, né? Ingrato, sem gratidão a Deus, sem lembrar dos benefícios do que Deus fez. Imagina nós pedirmos para Deus fazer algo, Deus faz por nós, para nos livrar do que nós estamos passando, e a gente Nos esquecemos. esquecemos e ainda questionamos a Deus: por que tu me tirou de lá? Para morrer aqui agora? Para ficar comendo só maná? Só maná? Como assim? Como é que ele leu ali para nós? Mas agora o nosso ser definha, não temos nada a não ser este maná diante dos nossos olhos. Que isso é o que muitas vezes a gente faz. A gente pega as coisas de Deus e torna ela tão vã, tão simples, mas não, aquilo é uma preciosidade de Deus para nossas vidas. E ali em Marcos, a palavra de Deus nos diz em Marcos 15:17 sobre a coroa que o Senhor carregou por nós. A nossa coroa. Numa lê para nós, irmã Késia, Marcos 15:17. A coroa que era para nós, a coroa que estava designada para nós usarmos. O Senhor levou em nosso lugar para que hoje nós pudéssemos estar aqui, irmã Késia, coroadas. Você na sua casa tem essa coroa sobre a sua cabeça, uma coroa de graça e de misericórdia. Essa coroa é a coroa que lhe capacita a seguir na caminhada cristã, a conseguir ter esta vida sacra, essa vida sagrada, essa vida cristã diante da presença de Deus, não somente na igreja, não somente chegando na igreja e, não, agora aqui eu sou cristã, agora eu saio do culto, não, acabou. Parece que a gente não, automaticamente, né, a gente não tem essa mente. Mas é o que a Bíblia fala, nós temos que procurar ter a mente de Cristo. Para ter a mente de que nós continuamos cristãos ao sair aí para casa. No carro, no ônibus. Tu continua sendo cristã. Lê para nós, irmã Késia. Amém. Marcos 15:17. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça. E o saudaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um carniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Que coisa tremenda. A coroa que era para nós. A coroa que eles teceram uma coroa de espinhos. Imagina o contraste, irmã Késia. Vestiram-no de púrpura e colocaram uma coroa de espinhos. Que contraste para realmente zombar de Jesus. Zombar do nosso Rei, do nosso Salvador. E hoje, quantas vezes nós nos envergonhamos de Jesus? Quantas vezes nós não falamos um Deus abençoe no Uber, num pedágio que a gente passa, que a gente pode. É uma frase simples, mas é numa frase simples que Deus pode agir, que Deus pode operar. E o Senhor passou tudo isso por nós, para nos dar esta coroa de graça e misericórdia. Que coisa tremenda, que coisa linda. Quer compartilhar mais alguma coisa conosco? Eu gostaria de ler uma palavra que é em Lamentações 3, capítulo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Muitas das vezes a gente não consegue esperar pela ansiedade, talvez às vezes pela pressão que o mundo nos coloca, e acabamos nos esquecendo. O salmista Davi até dizia: Senhor, que o Senhor venha falar uma vez, mas que eu venha ouvir duas. Que eu venha ouvir 2 vezes a tua voz para não se esquecer.
porque o ser humano ele tende a se esquecer das coisas boas e lembrar mais daquilo que de algo ruim, De lutas, de né? lutas, de adversidades, mas que nós venhamos dizer para a nossa alma: a minha porção é o Senhor. Aleluia. Espera em Deus. Nós sabemos que Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Quando nós clamamos ao Senhor, clamamos de todo o coração, a mão do Senhor ela não está encolhida. O ouvido do Senhor não está tapado. Aleluia. Então que nós venhamos clamar ao Senhor. Porque, como a irmã disse, para nós era coroa de espinho. Para nós, era para nós estarmos naquela cruz. Mas o Senhor, o Verbo, se fez carne, habitou entre os homens, desde o princípio, desde Gênesis. Fala, no princípio a terra era sem forma e vazia. Nós éramos assim. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E foi necessária uma palavra de Deus, que foi: haja luz, e houve luz. Quando o Senhor, quando Ele ordena a tua luz, o que acontece, a separação, que muitas das vezes nós não conseguimos fazer, a Bíblia continua dizendo que foi Deus quem fez a separação entre luz Aleluia. e trevas. Verdade. Então, que nós venhamos buscar no Senhor, porque é pelas suas misericórdias. Davi, ele falava: bendize a minha alma o Senhor. Eu até fico imaginando, não sei, talvez ele estava passando por uma tribulação, mas ele estava lá com a sua harpa, dedilhando a sua harpa, talvez derramando lágrimas na presença do Senhor e adorando a Deus. Não se esqueça, mas venha lembrar de nenhum dos seus benefícios. Aleluia. E às vezes, quando nós queremos nos esquecer, às vezes ainda o Senhor tem misericórdia e vem e nos lembra. É verdade. Aqui o povo de Israel foi lembrado, né? Deus disse: não, eu vou deixar vocês comer até sair pelos narizes, para vocês se lembrarem que vocês clamaram. Não murmurem, porque imagina, o Senhor estava cuidando deles, cuidando, de fato, e eles não estavam vendo isso. Os olhos estavam tão fixos na luta, né? Na aprovação. Às vezes a gente fica tão focado que, meu Deus, eu tô passando luta. Meu Deus, eu tô passando luta. A luta é o caminho para te chegar na vitória. Como tu vai ter vitória sem lutar? E é uma coisa tão lógica, irmãos. E a gente não pensa nisso. E às vezes nós temos que estar passando pela luta. Estar chorando na presença de Deus e Deus dizer: minha filha, sou eu. E é para te dar vitória. É para te ter experiência. É para te crescer. Pode falar. Como o Senhor disse para Paulo: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Às vezes vem essa fraqueza, nós não entendemos o porquê. Mas é talvez porque você se esqueceu e nós nos esquecemos, e daí vem essa dificuldade que nos faz ir para a presença do Senhor. E eu percebo quão miserável somos, quão miserável eu sou. Meu Deus do céu, nós precisamos de uma luta para se lembrar do Senhor. É terrível. Às vezes, quando tá tudo bem, nós, literalmente, acontece isso. Nos esquecemos. E o Senhor, imagina, ter que criar um caminho na tormenta e na tempestade para poder nos encontrar ali. Porque senão, para ver como o ser humano é terrível, né? E eu estava lendo esses dias Isaías 53. Eu vou ler com os irmãos, já que estamos falando sobre tudo isso que Jesus fez por nós, sobre lembrar sobre isso que Jesus fez por nós, para poder nos dar essa coroa de graça e misericórdia que Davi fala ali.
que ele redimiu da cova a nossa vida. Eu estava conversando com a irmã Késia, para sair de uma cova, a gente não tem como sair sozinho. Não existe como. E coisa linda isso que a irmã Késia comentou agora sobre o haja luz e sobre o Senhor fazer separação entre a luz e as trevas. E isso é nítido quando Deus muda a nossa vida. Que tinha coisas que tu não conseguia desgrudar. Incrível. Falo isso por experiência própria. Que tu não conseguia, pra ti era assim, não. Eu não consigo. Não consigo isso. E automaticamente, quando a luz brota em ti, quando o Senhor haja luz, deu, aquilo separa. Não tem mais comunhão da luz com as trevas. Não tem mais como aquilo. E vamos ler agora Isaías 53. Pedi para a irmã Késia ler para nós até o versículo 7. Não, 7. Isso. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Que coisa tremenda, irmã Késia. Deus falava comigo sobre a paz. A paz do Senhor. Olha só, ali no 5 diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que eu vou viver ansiosa? Por que eu vou viver aflita? Por que eu vou viver preocupada com o futuro, com o que vai acontecer, com o que não vai? Se vai dar certo ou se não vai? Eu falava isso com as meninas no retiro das irmãs da Secretaria de Música. Nós conversávamos e eu fui dar um testemunho e eu falei: irmãs, quantas vezes a gente acha, até eu acho que em outros programas eu falei sobre isso, que quantas vezes nós achamos que somos mais poderosos do que Deus. Quantas vezes nós pensamos: não, eu vou lá e vou resolver isso daqui, porque eu preciso ir lá resolver, ninguém vai resolver. E quantas vezes Deus tem falado pra mim: tá, só um pouquinho. Tu é mais poderosa do que eu agora. Tu acha que tu indo fazer vai ser melhor do que se eu fizer. Tu acha que tu indo conversar com tal pessoa vai ser melhor do que eu ir lá fazer. Eu quero trabalhar por ti. Eu falei isso lá no retiro. Deus quer trabalhar por nós. Deus tem... Imagina, nós temos os recursos ilimitados do céu. Tozer fala isso. Não sei se é Tozer ou se é Spurgeon agora, que fala isso, que nós temos os recursos ilimitados do céu à nossa disposição e nós queremos usar os recursos humanos. Quantas vezes que... E aí Deus falava comigo: peraí, o castigo que hoje vai te trazer a paz estava sobre mim. Eu já carreguei ele, tu não precisa carregar. Moço, moça, você não precisa carregar esse castigo. Esse fardo, essa coisa pesada. Ontem nós escutávamos ontem à noite aqui na igreja que o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. A partir do momento que isso não estiver suave, não estiver leve, busque a Deus. Porque a promessa dele é que seja suave e leve. A promessa dele é que nós tenhamos paz, irmãos. Paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
E pelos seus ferimentos, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Quantas vezes nós somos machucados hoje, nós somos feridos. Mas o Senhor levou sobre ele tudo isso. Tudo isso. E aqui diz ali no 7, a irmã leu para nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. E quantas vezes nós, de novo, nos achando mais merecedores do que Deus, queremos abrir a nossa boca. Queremos nos defender, queremos falar. E o Senhor está dizendo, tá, mas eu não tinha nenhum pecado. E eu fiquei mudo. E é incrível quando nós ficamos mudas. Não é, irmã Kézia? Quando nós deixamos Deus agir. Eu acho interessante a história do profeta Ezequiel, porque o Senhor disse para ele que a tua língua vai se apegar ao teu paladar. E tu só vai falar quando as minhas palavras saírem da tua boca. Ou seja, maior parte do tempo ele não abria a boca. Exatamente. E era as palavras do Senhor. E que nós venhamos viver isso, né? Porque muitas das vezes a gente começa naquele momento de ansiedade, talvez da ira, como diz a palavra do Senhor, irai-vos, mas não pequeis. E nós nos esquecemos dessa parte e começamos a abrir a boca. Damos lugar para o inimigo agir. Mas, assim como Ezequiel, acho tremenda também, tremenda a história de Ezequiel, porque até quando ele viu a glória do Senhor, ele caiu com o rosto em terra. E continua dizendo que não foi ele que se pôs em pé quando o Senhor disse, filho do homem, se põe em pé e eu falarei contigo, mas foi o Espírito de Deus que o pôs em pé. E ele era um homem que sofreu adversidades, que veio a angústia na morte da sua esposa. O Senhor disse que não era para ele ficar de luto, para mostrar o que aconteceria com o povo de Israel. Deus fez ele sentir, né? Sim, e nós muitas das vezes não aceitamos isso. Queremos viver o mais profundo, queremos ir mais 1000 côvados, mas não queremos mergulhar. Queremos partes disso, né? Nós achamos que vamos separar. Não, vou viver só a parte boa do ser íntimo de Deus. Que nem como nós estávamos falando, de se posicionar na presença de Deus. A partir do momento que tu se posiciona, terá oposição. E nós achamos que não. Vai ter só a parte das bênçãos, né? E a grande chave, né, para tudo isso... Nosso tempo passa muito rápido. A grande chave para tudo isso, né, irmã Kézia, é nós perseverarmos. Como a irmã falava comigo ali antes, até vou passar a palavra para a irmã. Mas vamos ler primeiro Mateus 24:13. E aí eu já passo a palavra para a irmã Kézia para falar sobre a perseverança, que ela compartilhou uma questão comigo ali que eu achei muito interessante. E a palavra do Senhor diz em Mateus 24:13 assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós estamos lendo este versículo. Porque nós vamos falar daqui um pouquinho qual é a coroa que o Senhor vai nos dar lá no final, na eternidade. Porque vamos fazer aqui, né, o contexto todo do programa de hoje. A coroa que era para nós era a coroa de espinhos. E o Senhor tomou sobre ele esta coroa, o castigo que nos traz a paz, tudo tomou sobre ele. E ele nos coroa hoje de graça e de misericórdia para a gente conseguir viver essa vida na presença de Deus. Para no final nós recebermos outra coroa. Depois nós vamos falar, mas primeiro nós queremos focar em que nós só receberemos essa coroa no final se nós perseverarmos. Nos fale mais sobre perseverança, irmã Kézia. Eu estava ouvindo uma palavra, uma mensagem de um
de um irmão e ele estava compartilhando sobre a perseverança. E um estudo sobre a perseverança e começou a falar a origem dessa palavra, que no grego, a palavra perseverança, quando Paulo fala para perseverar em oração e súplicas, fala sobre pras carteneo. E esse pras carteneo é uma preposição que vem na frente. E que isso coloca intensidade. Ou seja, se antes a palavra só significava perseverança, agora é muito mais que isso. É tu buscar apaixonadamente aquilo e correr atrás. É tu lutar por aquilo. Ele trouxe um exemplo do Antigo Testamento de perseverança, que é Jacó. Jacó, ele lutou com Deus. E até aquele momento, até o momento do encontro de Jacó com Deus, ele tinha lutado com homens. Ele tinha enganado homens, enganou seu pai, seu irmão pela bênção. Mas quando ele lutou com Deus, ele não lutou porque era inimigo de Deus, mas porque ele sabia, eu já busquei a bênção até aqui de todos os lados. Mas agora o único que eu sei que pode me abençoar é só Deus. Então ele lutou, perseverou. Ele não era forte o suficiente. Porque nós vemos que um anjo pode destruir um exército inteiro. Mas nós vemos, parece que o anjo se colocou ao nível de Jacó. E ele perseverou, e o Senhor o abençoou. A nossa perseverança, o fim da nossa perseverança é a salvação. Porque nós, perseverando dia a dia, nos colocando diante de Deus, orando em todo o tempo, não apenas com... Sim, é bom estar com o espírito ligado a Deus, mas que nós precisamos disso, orar. Nós venhamos nos colocar de joelhos e falar, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Porque o Senhor nos chamou para ser guerreiros, guerreiras em oração. O Senhor nos chamou não com o espírito de temor. Eu muitas das vezes me intimidava na minha oração, porque eu pensava, não, eu não sou chamada para isso. Mas o Senhor diz na palavra que Ele não nos chamou com o espírito de temor, mas de ousadia. Exatamente. A nossa luta não é contra sangue, nem contra carne. Não contra meu irmão, contra minha irmã, mas contra principados e potestades. É algo além do mundo físico, né? É algo espiritual. É tremendo isso. Sim. E é que nós venhamos perseverar, como a irmã Pamela estava falando, a coroa que era para nós era a coroa de espinho. Mas o Senhor, Ele diz que aqueles que o amam, para aqueles que o amam, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem passou o coração do homem. É o que o Senhor tem preparado para os que o amam. Exatamente. É incrível isso, enquanto a irmã falava sobre a luta de Jacó, né? Que Jacó já tinha lutado de todas as formas para tentar conseguir o que ele queria, né? E eu me recordo de uma experiência que eu tive com Deus aqui na sede. Eu trabalho aqui na igreja, né? Então, eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de estar orando aqui, às vezes, nos meus intervalos. E eu tive um dia que eu cheguei para Deus e dobrei meu joelho lá no cantinho da sede, num intervalo, e eu disse, Senhor, eu nunca mais quero passar por este sofrimento. Sofrer por errar. Sofrer por pecar. Sofrer por contrariar a Deus, sabe? Eu disse, Deus, que eu sofra, que o Senhor me molde. Porque às vezes a gente fica com medo de dizer, ai, Deus trabalha na minha vida. Porque, ai, Deus vai trabalhar. Mas daí a gente vai lá, se entrega, né, pro pecado, se entrega para as coisas erradas e acaba sofrendo. E chora depois. E eu falei pro Senhor, eu nunca mais quero chorar. Pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia. Me permita nunca mais chorar por isso. Mas que eu chore na tua presença, mesmo que eu sofra, mesmo que doa,
Mesmo que seja difícil, que o Senhor precise me quebrar, mas que seja na tua presença. E quando Jacó entendeu isso, que não era mais guerra contra ninguém, não. Agora eu preciso é de Deus, agora eu preciso... Quando a gente entende isso, que agora é com Deus, é Deus e é Deus que vai ter que me dar a vitória. É com Ele, por Ele, pra Ele, é que nem dizem Romanos, é tudo com Ele. Por meio dele, é com Ele a situação. Aí a gente entende, e aí a gente consegue perseverar. Porque não é mais algo nosso, não é mais algo da irmã Kézia, é mais algo meu, não é a nossa força. E eu falava com uma amiga esses dias, não é a nossa força, não é, eu também não tenho. E aí eu falei pra ela, tu sabe que eu não tenho, nunca tive, mas é a graça de Deus na minha vida agora, que eu consigo fazer, é Deus. Mas a gente precisa querer, a gente precisa tomar uma posição, a gente precisa fazer como Jacó fez e perseverar. E dizer, não, Deus, eu não vou me render a essa luta. Não vou me render a essa falha. Eu tenho essa dificuldade. Eu não consigo, eu tenho essa dificuldade. O querer está em nós, mas o efetuar, ele vem de Deus. Que a gente possa colocar na presença de Deus todas essas coisas, essas lutas, e dizer, Deus, eu não saio da tua presença enquanto o Senhor não agir nisso. E fica, irmão. Pode ser anos, pode ser décadas. Mas fica na presença de Deus. Tempo perdido não é. Não é. E é muito melhor, Mackenzie. Lá no Retiro, o líder nos trouxe uma palavra tremenda de Deus. Olha, aquilo lá pra mim foi extraordinário. E ele falava sobre Pedro, né? Sobre que Pedro entendeu. E depois as irmãs cantaram aquele louvor, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. E é literalmente o que estamos falando aqui. Sofrer com Jesus é bem melhor, irmãos, do que errar. Muito melhor, muito melhor. Que nós possamos ter essa consciência e sim perseverar. Nós vamos atualizar aqui o chat, que nós não lemos ainda. E já vamos daí dar o encerramento com a última coroa que nós vamos receber na eternidade. Mas nós vamos ler o chat. A irmã Kézia vai iniciar lendo o chat aqui para nós. Pode ler para nós. Isso. A irmã Pamela Severo, paz do Senhor. A irmã Ivonir Rosa da Silva, paz do Senhor. Keula Rosa da Silva, paz, oração, união. Irmã Keula, sua irmã, né, irmã Kézia? Deus abençoe. Ivonir Rosa da Silva, área pioneira, glória a Deus, aleluia. Essa aqui é minha mãe. Samara. Sua mãe, glória a Deus, Deus abençoe. Recomeçar, paz do Senhor. Cooperador Aldo, paz, oração, união. São Paulo, ligado na programação. Glória a glória, Jesus, Deus abençoe. Do papai. Irmão Ezequiel Pinheiro, paz, oração, união. Irmão Pedro Wolff. Irmã Prisca Benacô, paz, oração, união. Marta Guiar Pedroso, glória a Deus. Dinamar Rodrigues, paz, oração, união, área pioneira. Beatriz Nunes de Campos, minha mãe, Deus abençoe. Meu pai, irmão de Clay, também está na escuta. Irmã Ana Paula, minha colega do departamento financeiro, Deus abençoe. Irmã Yara Oliveira, irmão Danilo Lopes, glória a Jesus. Irmã Roberta de Belos, irmã Samara novamente, irmão Israel Duarte, irmã Rosane dos Santos, irmão Marcos Leonardo, irmã Deusa Domingues, irmã Rude, irmã Fernanda Clavijo, Deus abençoe. Irmã Prisca também está conosco. Irmão Israel Duarte. Irmão Israel nos faz um comentário aqui, irmã Kézia. Ele diz assim: vale a pena salientar que a luta de Jacó com o anjo do Senhor, esse anjo que era o próprio Jesus, porque ele abençoou Jacó, consistiu em segurar o Senhor, impedindo-o de subir para que este o abençoasse. Exatamente. E esse anjo do Senhor era o próprio Jesus, porque lá na palavra do Senhor é o anjo com A maiúsculo, né? Que no original queria dizer a própria demonstração da teofania de Jesus aparecendo. E realmente tremendo isso. Muito obrigada, irmão Israel. Irmão Mateus Monteiro também está conosco, diz glória a Deus.
Irmã Thalita Isabel também está conosco. Paz, oração e união. Agradecemos todos os irmãos que participaram, irmãos. Continuem participando do chat. Deixe o seu like. Não esqueça, irmão, se você não é inscrito, misericórdia. Mas se inscreva no canal. A gente dá um tempinho aí para você se inscrever. Deixe o seu like. Compartilhe com seus contatos para que a gente consiga divulgar mais as programações do nosso ministério, né, irmã Kézia? E agora nós vamos estar lendo sobre se nós perseverarmos até o fim, irmã Kézia. Que coroa que nós vamos receber? Lá em Tiago 1:12 é a conclusão de tudo que nós falamos aqui. É tremendo. Vou pedir para a irmã Kézia ler para nós. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Amém. Então ali diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Aí nós vemos mais uma questão, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha só, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O Senhor amou o mundo. Mas agora, a coroa da vida é para todos, irmãos? Essa coroa é para todos? A coroa da vida, que diz aqui em Tiago? Não. Aqui fala, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aos que amam a Ele. Ele ama a todos. Agora, esta coroa, a coroa da vida, vai ser para quem ama o Senhor. Você tem amado o Senhor? Você tem usado de fato dessa coroa de graça e misericórdia que o Senhor colocou sobre a sua cabeça para chegar ao fim, para continuar perseverando, mesmo lutando, mesmo com dificuldades, com lutas, com provações que a gente vai passar? Aqui fala, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, como que nós vamos ser aprovados sem passar pela aprovação? A gente quer as coisas num toque de mágica. Mas nós temos que passar pelos processos para de fato sermos aprovados. E assim receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aos que o amam. Que nós possamos nesse dia meditar nisso. Temos mais uma participação aqui, irmã Marcela Guedes. Irmã Marcela Guedes dizendo glória a Jesus. Então, nós vamos encerrar aqui essa programação. Que você possa meditar neste dia de hoje sobre isso, sobre a coroa da vida, sobre a coroa de graça e misericórdia que o Senhor colocou sobre nós. E que você possa perseverar até o fim para receber essa coroa. Amém, irmãos? Nós vamos estar orando agora, vamos orar juntas, eu e a irmã Kézia, e vamos estar encerrando a programação. Senhor Jesus, te somos gratas, Senhor, por esta programação, ó Deus, por este momento, Senhor, que podemos passar, Senhor, diante da Tua presença, Deus, meditando na Tua palavra, meditando, Senhor, em algo, Senhor, que nós devemos ser mais gratos a Ti, Senhor, que a nossa alma possa bendizer a Ti neste dia, e que tudo que há em nós bendiga o Teu santo nome, que o nosso viver, Senhor, bendiga a Ti, que o nosso falar, que o nosso andar, que o nosso pensar, tudo, Senhor, venha bendizer a Ti, ó Deus, muda a nossa vida, muda o nosso interior, ó Deus, para que possamos bendizer a Ti em todos os momentos e não nos esquecermos de nenhum dos Seus benefícios. Nos dá perseverança, ó Deus, para continuarmos na Tua presença, usufruindo dessa coroa de graça e de misericórdia, ó Deus, a fim de chegarmos ao fim, Senhor, e receber esta coroa da vida, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós Te somos gratos, ó Deus, abençoa, Senhor, o dia dos meus irmãos que estão nos ouvindo, Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus.
Amém. Paz, oração e união. Glória.